o extraordinário. A pesquisa Atlas Intel traz mudança no cenário de avaliação do governo Lula. Põe em cartela então para a gente a aprovação do governo. Olha aí, Alessio, pesquisa Atlas Intel. A aprovação do presidente Lula é... Aprovam 50,2%, um acréscimo de 0,5%, e não aprovam 49,7%, uma queda de 0,6%. É a primeira vez neste ano que a aprovação supera a reprovação do presidente Lula. Essa é a novidade trazida pela pesquisa Atlas Intel. E tem avaliação do governo, Alessio. Avaliaram como ruim ou péssimo 48,2%, uma queda de 1,2%. Ótimo ou bom 46,6%, um acréscimo de 3,2%. E avaliaram o governo como regular 5,1%, também uma queda de 2,1%. Avaliação, Alessio. Olha, Ananias, já vem uma tendência, né? A tendência agora das últimas pesquisas, inclusive de redes sociais, que analisam como está sendo a avaliação da população brasileira sobre o tarifaço, sobre a posição também do presidente Lula em defender a soberania. Tem também essa questão da oposição, porque quando você tem uma polarização, um Brasil extremamente dividido, quando um lado cai, o outro é uma consequência natural, que o outro vai subir. Então, quando você tem ali dois opostos, no caso o ex-presidente Bolsonaro, o filho nos Estados Unidos, que está aí tramando contra o país, a gente tem na outra ponta alguém que está com a caneta na mão, que está no governo, que está tendo uma posição de defender o país e aí acaba tendo esse favorecimento. Inclusive, as pesquisas apontam que há um público diferente apoiando o presidente Lula, que são o público mais de classe média, as pessoas com ensino superior, um público que até então não era tão próximo do presidente Lula. Então, há ali uma mudança de posicionamento e sempre é visto como alguém do centro. O presidente não cresceu tanto no público onde ele tem um maior eleitorado, que é ali a classe mais baixa, as pessoas do Nordeste, não. Está tendo um acréscimo, inclusive, do Sudeste, né? E pessoas da classe média chegando também, porque são consideradas pessoas de centro que acabam pendendo aí para o lado onde eles veem menos extremismo, ali um discurso mais moderado também. A reação do presidente Lula ao tarifaço está no jogo. Explica esse avanço ali. Explica bastante. Os últimos acontecimentos fortaleceram, sim, o presidente Lula. Inclusive, eu vi que ele vai fazer um novo pronunciamento à nação. Já seria o segundo, depois de toda essa questão do tarifaço, desta vez, para falar sobre a situação do Moraes, também defender as instituições, né, judiciárias do país, a soberania nacional. Então, esse diálogo dele direto com a população, se manifestando, falando, fazendo esses pronunciamentos, também está sendo positivo, além de todos os fatos trazidos pela oposição, que está agora se degladiando também. O Eduardo Bolsonaro atacando aí o Tarcísio, atacando o Nicolas. Enfim, isso tudo está sendo muito prejudicial para a direita, para a extrema-direita. Olha, a pesquisa Atlas Intel também fez cenários da eleição presidencial de 2026. Vamos aos números? Põe para a gente, então, os cenários de primeiro turno. Olha o que aponta a Atlas Intel. No enfrentamento Lula e Tarcísio, Alessio. No primeiro turno, Lula 48,5%, Tarcísio de Freitas 33%. Outros candidatos somaram 15,7%, não souberam ou disseram votar em branco ou nulo 2,8%. Mais cenário do primeiro turno, agora é Lula contra Michele Bolsonaro, Alessio. No cenário contra Michele Bolsonaro, Lula figura com 48,5%, Michele Bolsonaro com 29,7%. Outros candidatos somaram 20,5%, não sei, branco e nulo, 1,6%. Agora o cenário de segundo turno. Qual é o retrato da pesquisa Atlas Intel? Lula com 50,4%, Tarcísio 46,6%, branco, nulo ou não souberam 3%. Então, a vantagem de 3,8 pontos percentuais. Lula e Michele. Lula 50,6%, Michele Bolsonaro 45,9%, branco, nulo ou não sabe 3,4%. Lula vence com 4,7 pontos percentuais. Agora, Lula e Bolsonaro. Lula 50,1%, Jair Bolsonaro 46,3%, branco, nulo e não sabe 3,6%. Lula vence com 3,8 pontos percentuais. E agora Lula com Zema. Lula 50,7%, Zema 40,6%, branco, nulo e não sabe 8,7%. Lula vence com 3,8 pontos percentuais. E agora
Lula e Caiado. Lula, 50,3%. Ronaldo Caiado, 39,7%. Branco, nulo e não sabe, 10%. Lula vence com mais de 10 pontos percentuais. Agora, é isso? Ratinho Júnior. Lula com 50,5%. Ratinho Júnior, 39,7%. Branco, nulo e não sabe, 9,7%. Também com quase 11 pontos percentuais. E Eduardo Leite. Lula com 49,6%. Eduardo Leite, 25,7%. Branco, nulo e não sabe, 24,7%. Lula vence com quase 24 pontos percentuais de vantagem. É isso? Obrigado à nossa equipe. Excelente. Deu para você entender exatamente os cenários da Atlas Intel. Lula vence no primeiro turno e vence em todos os adversários no segundo turno. Mariano? Eu concordo com a Aline, Ananias, que a lambança que a extrema-direita e a direita, principalmente o Eduardo Bolsonaro, vem fazendo com relação a essa questão da taxação, tem favorecido, tem tido um efeito contrário, né, positivo para o Lula e para o governo, exatamente pelas decisões que tomou, pela maneira que negociou e como comunicou com o povo, né? Então, acho que, além de uma série de outras, a questão dessa briga aí com o Congresso, a questão da taxação dos mais ricos, foi uma conjuntura de acontecimentos, são vários acontecimentos que hoje leva para esse resultado, segundo essa pesquisa, na minha opinião. França? Olha, o que me chama a atenção, o Lula tem um percentual bastante cristalizado. Ali, quando se considera o primeiro turno, que já chega a 48,5% das intenções de votos válidos, o que ficaria ali a pouco mais de 1,5%, inclusive da possibilidade de uma vitória em primeiro turno, o que seria realmente um feito inédito, porque Lula ele conseguiu as suas 3 eleições, mas vencendo em segundo turno. E, além disso, me chama a atenção também que, pela primeira vez, ali nos cenários de segundo turno, o Tarcísio Gomes de Freitas tem um percentual superior ao do ex-presidente da República, Jair Messias Bolsonaro. Isso porque, a meu ver, o sobrenome Bolsonaro tem se tornado um nome nocivo para uma parcela significativa da população brasileira. Então, Tarcísio de Freitas, como é um nome mais ligado ao centro, aparece ali com 0,3% a mais do que Jair Bolsonaro num cenário de disputa com o Lula. Mas, de todo modo, todo esse movimento da direita, da extrema-direita, tem facilitado a vida do Lula e também no contexto político eleitoral eu observo que esse movimento que o Eduardo Bolsonaro vem fazendo nos Estados Unidos também aproxima partidos de centro do atual presidente Lula. Então, aquela aliança que se tinha como impossível de partidos do Centrão, numa chapa de Lula para 26, eu começo a ver que essa aliança pode ser viável, tendo em vista que o que se vê hoje é o Centrão, que tem ali o comando da Câmara e do Congresso, com seus presidentes, tem se afastado cada vez mais do bolsonarismo. Isso pode refletir em 26 em também uma parceria política com o atual presidente Lula. Lembrando que pesquisa é a fotografia do momento, é a foto de hoje. A gente tem que ver o filme e até a eleição, muita coisa pode acontecer e a gente vai aguardar.